Olá, gente bonita! Estamos nós começando mais um paulochagas.net aqui na Imagem TV. Que prazer estar com vocês. Durante todo esse mês, eu queria ter apresentado a nova edição da revista Vida e Natureza, em que a gente deu um destaque muito grande com relação ao roteiro que existe entre a serra e o mar. E você, por exemplo, saindo da cidade de Lages, pode ir até as praias do nosso litoral, belíssimo litoral, com grandes atrativos. Então fiz aí um destaque falando de São Joaquim, falando da Serra do Rio do Rastro, falando das termas de Gravatal, porque a gente passa exatamente por lá, até dei destaque como capa termas de Gravatal. Vai passando, você pode visitar os shoppings ali na região de Criciúma, Tubarão, e visitar as praias de Laguna, Imbituba, Itapirubá, enfim, e conferir a dança das baleias, entre outras coisas. Isso tudo em períodos de inverno, quer dizer, você pode curtir a vida na nossa Serra Catarinense até o litoral com diversas atrações, e isso realmente transforma um momento de lazer para você, independente de estar no verão ou não. São praças que a gente pode visitar e é muito gostoso. São Joaquim tem muitos pontos atrativos, Bom Jardim da Serra, lá em Lauro Miller, enfim, toda a Serra do Rio do Rastro. Vale a pena você fazer essas visitas em períodos de inverno, principalmente, parando nos pontos, tomando um café bem quente, e essas coisas vão sendo realmente atrativas e prazerosas na nossa vida. Eu estava agora há pouco participando de uma reunião da comissão que trata do projeto de retificação do Regulamento Geral do Concurso Mulher Viver Sem Violência por uma Cultura de Paz. Foi um trabalho da comissão do Fórum Mulher Viver Sem Violência, e a gente faz parte da comissão julgadora desse concurso Mulher Viver Sem Violência por uma Cultura de Paz, e já tivemos aí uma primeira avaliação dos trabalhos que está aí no vídeo para você, a nossa revista. Tentei mostrar aqui, mas daí não aparece muito bem por causa do croma, mas enfim, está lá a nossa revista Vida e Natureza. Já estamos trabalhando na próxima edição, que deve circular até o próximo dia 10 de novembro, se Deus quiser. Mas eu estava falando aqui a respeito, então, desse trabalho muito bacana, desenvolvido pela Câmara de Vereadores, da Comissão Fórum da Mulher. E agora há pouco, então, como eu disse, uma equipe já começou a avaliar os trabalhos. São muitos os trabalhos de quase 58 ou 60 escolas que enviaram os seus trabalhos para a nossa avaliação. Então isso deve render algumas horas de desprendimento por parte de nós, da comissão julgadora, mas se tudo correr bem, em breve já estaremos divulgando aí as 5 categorias que estão sendo avaliadas: a frase ou desenho fundamental, redação também do ensino médio, redação do ensino fundamental, que vai do 6º até o 9º ano, o artigo científico, que é alunos do ensino superior, ainda um vídeo de curta duração para alunos do ensino médio e do ensino superior. E esses trabalhos já estão começando a ser avaliados. A premiação vai ao primeiro lugar um notebook, ao segundo lugar uma TV de plasma 20, terceiro um tablet, em quarto lugar uma bicicleta e em quinto lugar ainda um aparelho celular. E tem muitos trabalhos realmente para que a gente possa fazer uma avaliação, mas se tudo correr bem, até a semana que vem nós estaremos divulgando então esse concurso de frase, desenho, redação, artigo científico e vídeo de curta duração relatando o combate à violência contra a mulher, promovido pelo Fórum das Entidades Educacionais aqui do nosso município de Lages. Uma forma exatamente de despertar essa consciência nas comunidades, e a gente já sabe, o professor Domingos esteve relatando para nós parte desse projeto, que muitas comunidades estão realizando audiências públicas, estão realizando caminhadas em protesto contra esses maridos que não têm cabeça, né, e ficam agredindo as mulheres dentro das 4 paredes em suas residências e se fantasiam de homens e ficam batendo nas mulheres. Enfim, coisas assim na nossa sociedade, e isso tudo vem ao encontro de um projeto bastante bacana, porque Lages está muito mal afamada, porque é, se não me engano, a cidade de maior registro de atendimento à violência contra a mulher do estado de Santa Catarina. Isso para nós é um título extremamente vergonhoso. Então nós estamos aí também preocupados e dando a nossa parte, a nossa contribuição para ver se a gente consegue, através desta campanha, amenizar essa situação nas
casas, nas famílias em que tem esse tipo de problema. Então são coisas que nós estamos extremamente preocupados. Vou deixar para falar o futebol bem no final hoje, porque nós estamos bastante preocupados com outras questões. A nossa cidade de Lages, e olha que nós circulamos o dia todo por ela, e a gente procura fazer algumas avaliações e pensa que o município pode também trabalhar num novo projeto de melhorias no nosso trânsito. Essa questão das vias, das rotatórias, isso tudo poderia ser uma constante avaliação por parte do poder público para ver o que poderia ser feito. E a gente, avaliando tudo isso, a gente que transita na cidade, sente que existe por parte dos motoristas algumas necessidades. E eu gostaria muito, antes de falar dessas necessidades, de que a nossa sociedade, vejam bem, há pouco eu me referi a esse processo de trabalho com relação à violência contra a mulher. Estaria mais do que na hora de talvez as nossas instituições de ensino da cidade, em todos os níveis, tanto ensino fundamental como superior e todos os outros demais, e também as autoridades políticas e empresariais, e especialmente capitaneada pelo nosso executivo e mais os vereadores, para implantar na nossa cidade a cultura da educação. Vejam bem, nós vivemos num país em que, em termos culturais, nós estamos realmente bastante atrasados, coisa de 30 anos ou mais, com relação aos demais países de primeiro mundo, ligados especialmente à Europa e Estados Unidos, entre outros. Mas então, o que eu quero dizer? Nós não temos a mínima cultura com relação à faixa de segurança, por exemplo. Basta você chegar numa faixa de segurança e ficar esperando os carros pararem para você atravessar. São raros os pontos na cidade de Lages, são raros os motoristas na cidade de Lages que param numa faixa de segurança para que o pedestre atravesse com tranquilidade. Tem o lado do pedestre que também não está nem aí para a faixa de segurança, atravessa em qualquer lugar que ele acha que é bom para ele e não quer saber no meio dos veículos, no mínimo espaço de um veículo ou outro, estão atravessando a rua e também não dão o desfrute, né, desta educação. Sinal vermelho para pedestre é o que menos se respeita. O sinal vermelho só vale para carro. Já tenho dito isso aqui muitas vezes. Vale para carro, para motos e para qualquer outro tipo de veículo. Esse é o sinal vermelho conta. E aí tem multa. O pedestre também teria uma multa prevista no Código de Trânsito, mas não. O pedestre não respeita absolutamente nada, atravessa o jeito que quer, a hora que quer, e se a mãozinha está vermelha, ele ignora. Em alguns pontos, claro, não tem jeito, porque é tanto movimento que você é obrigado a parar. Mas, enfim, essa cultura da educação não se refere apenas à questão do trânsito, se refere a outras questões que a cidade de Lages poderia, talvez, fazer critérios, modalidades de pontos de educação, como o cuidado do lixo, o cuidado com a água, o respeito às pessoas que estão caminhando, as bicicletas fora das calçadas. Todo um processo cultural nós poderíamos trabalhar em nossa cidade. Lógico que para isso alguém teria que puxar. Seria a Secretaria Municipal de Educação, que trabalha a educação nas escolas, seria talvez a diretoria de trânsito do nosso município, seria talvez os vereadores que trabalhassem um processo cultural nesse sentido, seria eu da imprensa ou os demais colegas da imprensa que absorvessem uma campanha cultural. O interesse é que, se trabalhássemos a partir de agora esses passos culturais na nossa sociedade, com certeza dentro de 1 ano, 2 ou 3, nós já estaríamos catequizados, melhorados nesse ponto, e a nossa cultura estaria um pouco mais adiantada no controle de tudo isso em termos de conduta em nossa cidade. Então vejam bem, tudo o que se faz aqui na cidade de Lages, e aí claro, são ações de vândalos, é um grupo mínimo, é um grupo de pessoas que não está nem aí para o que está sendo feito de bom na cidade. Então nós retratamos há poucos dias ali no calçadão, no calçadão não, melhor, na via gastronômica, o plantio de árvores, assim, todas nos canteiros ali que estão sendo montados na via gastronômica. Foi feito todo um trabalho artesanal de plantas artesanais também,
e tudo mais, estava lindo, mas ficou um dia só. No outro dia já haviam arrancado tudo. Quer dizer, eu não sei o que tem na cabeça de algumas pessoas que têm um prazer de destruir tudo que está bonito na cidade de Lages, tudo o que se faz para melhorar a aparência de Lages. Tem pessoas que estragam, que arrancam, que tiram as flores, que quebram lixeiras, que fazem de tudo, picham as paredes, quer dizer, quebram pontos de ônibus. Enfim, é uma tristeza quando a gente fala esse tipo de coisa, e estas pessoas, logicamente, não estão nem aí para o que a gente está dizendo, não estão nem aí para o que pensa a sociedade. É uma maneira, talvez, deles extravasarem a revolta da condição social que eles vivem, eu não sei. Mas, enfim, a cultura da nossa cidade precisa ser trabalhada, precisa ser replanejada, precisa ser reestudada, e alguém precisa assumir as rédeas desse ponto. Se é a Polícia Militar, se é a CDL, se é a CIL, seja lá quem for, mas talvez não apenas uma entidade, mas o engajamento de todas as correntes e acertadas também com os veículos de comunicação, para que se trabalhem campanhas educativas o quanto antes e permanentemente campanhas educativas para melhoria e cuidados com relação ao meio ambiente, com melhorias e cuidados com relação ao trânsito. Enfim, nós poderíamos ser educados como qualquer outra cultura europeia de primeiro mundo. Por que não? Né? E eu já cansei de falar também de exemplos, e o Márcio Pamplona, o presidente da Associação Rural de Lages, ele esteve um dia desses num outro país, eu até não lembro mais aonde, se não me engano foi na Austrália, e ele viu um amontoado de pessoas à beira de uma rua, todo mundo parado e não atravessava a rua. E ele disse, por que aquele pessoal não atravessa? Não vem carro de lado nenhum, tá muito calmo, não vem carro de lugar nenhum. E daí um cidadão lá daquele país, não, e eles estão esperando o sinal verde aparecer para a vez deles atravessarem. Quer dizer, não vinha carro de lado nenhum. Se é aqui no Brasil, essa turma toda vai e volta do jeito que quer. Não vem carro, vamos embora. Mas eles estavam todos parados à beira da calçada com o sinal vermelho, e enquanto o sinal não ficou verde, nenhuma pessoa atravessou a rua. Isso não é cultura, gente. Isso não é um trabalho educacional que precisa ser retratado. Eu fiz uma viagem, uma época, em 1995, aos Estados Unidos. Eu fui visitar a Disneylândia. E nosso grupo de excursão aqui do Brasil, umas menininhas que estavam no grupo, não me lembro quem, comendo bala, jogaram simplesmente o papelzinho de bala na calçada, no centro de uma dessas cidades, que não lembro aonde, lá na Flórida. Eu caminhei 2 passos e observei uma senhora de mais ou menos uns 60 anos, juntando aquele papelzinho de bala e levando para a lixeira. Aquilo até hoje não me sai da memória, aquela senhora se abaixando do jeitinho dela, pegando aqui, nem olhou para nós. Ela não olhou para nós com ar de desaprovação. Ela simplesmente juntou o papel de bala, um papel de bala numa calçada inteira de uma grande cidade americana, e pegou aquele papelzinho e foi jogar no lixo. Então você veja, isso em 95. Quantos anos? Quase 20, né, Miller? 95, 20 anos atrás. Né? A cultura daquelas pessoas com relação ao cuidado com o lixo. E nós, 20 anos depois, aqui no Brasil, qual foi o avanço que nós tivemos em termos culturais para que possamos fazer um gesto desse de atirar ou não um papel de bala em qualquer lugar da calçada? Você fuma, primeira coisa que faz é, como é que é? Joga aquela bituca para qualquer lado da calçada, não procura um ponto para jogar assim adequadamente o seu cigarro. Na frente da minha casa, aqui no Copacabana, diariamente as autoescolas estão ali, não sei por que elegeram a minha rua para fazer os testes de autoescola, e tem dias que ficam ali 15, 20, 30 pessoas. Eles escoram no muro da minha casa e ficam fumando e jogando o cigarro em frente à minha calçada. Um dia desses eu peguei um saquinho, uma luva, e enquanto eles estavam ali eu fui juntando as bitucas de cigarro na frente deles. Devem ter aprendido alguma coisa com essa minha atitude. Não falei nada, só fui juntando. Eles também não falaram, de vergonha. Mas enfim, gente, a questão cultural
A gente fala, mas ninguém toma uma atitude. Por isso, então, eu parabenizo o professor Domingos, que tomou uma atitude como vereador, e acho que qualquer vereador poderia ter um tipo de bandeira na nossa cidade. Ele assumiu a bandeira de trabalhar essa cultura desses caras que ficam batendo nas esposas e tentar inibir ou diminuir a violência contra a mulher e tirar o rótulo da nossa cidade de Lages, definitivamente, da cidade mais violenta com relação à mulher no estado de Santa Catarina. Uma vergonha que nós teríamos que acabar de uma vez por todas. Então, meus senhores, se por acaso vocês estejam me assistindo, pensem em alguma coisa. Se for o caso, então, da imprensa criar alguma coisa nesse sentido, vamos trabalhar. Vamos ver se a gente consegue, através da ASSISC, levar esse tipo de comportamento educacional para a nossa comunidade, mas precisamos de parceiros. Isso vamos precisar. Eu estava falando de um estudo ou reestudo do trânsito. Em muitos pontos de nossa cidade estão gargalos que poderiam ser trabalhadas, novas vias, novas formas de acesso. Se você descer a Frei Gabriel, descendo em direção à Uniplac, desce pelo Santa Rosa, e naquela curvinha onde tinha uma época um restaurante, tem um amontoado de espaço para você dobrar à direita ou à esquerda. Ali poderia ter hoje uma rotatória que diminuiria realmente aquele risco de trânsito. Os carros que sobem da Uniplac em direção ao centro têm que parar para dobrar à esquerda, né? Quem vem ali sobe e passa na frente do Colégio Bom Jesus, ficam trancando o trânsito. A velocidade de quem desce do Santa Rosa, você tem que esperar aqueles carros passar. E fica aquele amontoado de carro, um esperando pelo outro, e uma preferencial apenas. Se ali tivesse uma rotatória gigante, resolveria de vez aquele problema naquele ponto. Aqui também na sinaleira, na frente da Sempre Verde, naquela rua que você dobra para ir ao Martendal, fica também aquela esquina misturada perto de um semáforo para pegar à esquerda ou à direita. Enfim, o nosso trânsito precisaria de um reestudo por completo em pontos de gargalo. E ainda pedir para esse pessoal da Diretran que avalie algumas sinaleiras que possam abrir o sinal à direita, não fiquem esperando todos, porque ainda existem muitos pontos da nossa cidade que poderiam ser abertos os sinais à direita e aí simplesmente fluir o trânsito. É o caso ali da esquina do Santa Rosa, na Lauro Miller, né? Para descer ao Santa Rosa poderia ter um sinal à direita também aberto a hora que as pessoas precisassem, mas não, sempre vermelhão, 3 pistas, tudo vermelho. Mas enfim, pessoal, eu quero abordar um assunto que eu acho bastante interessante, não é nem polêmico, mas é bastante interessante no caso econômico para a nossa cidade de Lages. Vocês sabem que a produção de peixes está sendo extremamente estimulada por parte de órgãos governamentais, isso a nível nacional, estadual e municipal. Com esse preço que anda a carne, o peixe hoje passa a ser também uma grande alternativa de consumo para a sua residência e uma alternativa inclusive barata. E a produção de peixe, além de ser uma saúde, de representar a carne de peixe uma qualidade em termos de saúde. Pois bem, o trabalho de criação de peixe está começando a ganhar uma nova roupagem, digamos assim, até pelo engajamento de algumas pessoas. E a gente viu até outro dia a proposta de um vereador aqui do município de Lages para que se trabalhe a produção de tanques rede, onde a produção toda do peixe fica condicionada a um tanque rede e depois é fácil para você tirar, ele não se mistura com as demais espécies do tanque, ou do rio, seja onde for, né, do lago, mas fica ali condicionado em tanques, o peixe se cria naquele espaço e você pode depois fazer buscar toda essa produção, né, juntar essa produção e simplesmente colocar no mercado. Está sendo estimulada hoje pela Associação Catarinense de Criadores de Truta, a Catruta, né, para criar trutas e também outros peixes, e estimulada também a partir do momento em que foi constituída a fábrica de peixes Belo Peixe aqui no município de Lages. Então está aí uma alternativa muito interessante na área econômica para a produção nas áreas agrícolas, ocupando um pouco espaço, e você pode também ter hoje uma alternativa de renda a mais na produção de truta. Além disso, vão começar a fazer um trabalho de divulgação dos benefícios de comer mais carne de peixe.
É isso que nós estamos hoje buscando, alternativas de consumo que tenham aí melhor qualidade de vida para a nossa saúde, principalmente. O que mais eu tenho para contar para vocês? Os bancários retornam aos trabalhos hoje. Nesta terça-feira, os bancos reabrem, aceitaram a proposta da FEBRABAN e retornam aos trabalhos hoje, né, depois de quase 15, 16 dias de greve, de paralisação, com as agências bancárias completamente fechadas. Está aí pelo menos uma boa notícia, a volta dos bancários ao trabalho. Estive conversando ontem com o pessoal da Mures e vendo a aflição que estão vivendo os prefeitos do interior com relação à crise econômica que afeta o país e especialmente esses pequenos municípios que estão com suas rendas cada vez mais diminuídas. Estão num desespero só. Muitos dos prefeitos falam em fechar as portas e trabalhar apenas os serviços essenciais. Eu não duvido que algumas prefeituras não tenham que tomar essa medida extremamente radical e deixar apenas os serviços essenciais à população, atuando para conter despesas. Hoje, uma lâmpada que fica apagada dentro de um prédio da prefeitura significa, no decorrer do mês, uma economia enorme no consumo de energia elétrica. Então, os prefeitos já não sabem mais o que fazer. Alguns deles, ou a maioria deles, até nem são alguns apenas vão conseguir fechar as contas deste ano de 2015. Outros não terão condições, não vão fechar as contas, vão ficar no vermelho e não vão, de repente, passar no Tribunal de Contas e estarão ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Infelizmente, a situação é caótica em pequenos municípios aqui da nossa região serrana e do estado de Santa Catarina e, claro, no Brasil afora. Esse governo federal hoje, que não tem força nenhuma para reanimar a economia desse Brasil, eu sinceramente não sei mais o que vou fazer. Eu não sei por que essa turma não pega de uma vez por todas a sua trouxinha e larga isso para quem realmente tem competência para administrar um país do tamanho do Brasil. Meu Deus, olha, para nós fecharmos o nosso programa de hoje, também na Mures foi constatado o apoio dos prefeitos municipais com relação à campanha lançada pelo governo do estado de Santa Catarina, em parceria com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, da campanha Drogas Não Dá Mais para Aceitar. Está aí uma belíssima iniciativa por parte do governo do estado de Santa Catarina. Isso só ratifica, reitera o que eu tenho dito, as atitudes que precisam ser tomadas em benefício à sociedade catarinense, à sociedade brasileira e aqui, logicamente, à sociedade lagiana. Algumas atitudes fazem a diferença. E quando se preocupam com a sociedade, com aquelas pessoas que estão acometidas pelo vício da droga, aquelas famílias que têm parentes, que têm pessoas muito próximas que hoje estão ligadas ao vício da droga, a gente pode imaginar o sofrimento dessa família para tentar tirar do sufoco, né, esta pessoa que está ligada ao vício. E enfim, o tráfico de drogas rolando solto e tudo mais, embora toda uma operação policial trabalhe em torno disso, através de investigações e tente inibir. Mas, de qualquer maneira, a droga realmente está muito inserida na nossa sociedade e as pessoas, muitas delas, estão hoje acometidas desse mal e não tem mais como sair e destrói não só a si mesmas, como também a própria família e todas as demais pessoas que a cercam. Está aí uma iniciativa do governo do estado que merece também o nosso aplauso. Não tem como não apoiar esse tipo de iniciativa que traga diretamente benefícios próprios à nossa sociedade. Parabéns ao Sadi Montemeso, que foi eleito presidente da Associação Empresarial de Lages. Está aí um desafio bastante grande para os próximos 2 anos, ser o presidente da ACIL, da nossa mais importante entidade empresarial da Serra Catarinense. Parabéns, então, e conte conosco aqui na imprensa para o desenvolvimento do seu trabalho da melhor maneira possível. Nesta quarta-feira, ainda já que vamos falando em eleição, elegem o PMDB os representantes da comitiva, aliás, da executiva local aqui de Lages. 3 candidatos concorrem à presidência: o Rampel, o Pedro Freitas e o Cosme Polese. São 3 pessoas que estão na disputa pela presidência do PMDB Executiva Municipal aqui de Lages. E amanhã, quarta-feira, não esqueçam, Chapecoense, na Arena Condá, às 22 horas, assista se puder na sua televisão, de qualquer maneira, este grande jogo pela Sul-Americana, a Chapecoense tentando reverter
o resultado que é muito favorável à equipe do River Plate, que venceu lá por 3-1 em Buenos Aires. A Chapecoense precisa vencer pelo menos por 2-0 ou provocar um resultado igual ou fazer 3 gols de diferença para poder ficar com a vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Uma tarefa extremamente árdua, difícil para o time do Oeste, para bater a tradição de um grande time como é o River Plate, atual campeão da Libertadores da América, e vai estar disputando o Mundial de Clubes com o Barcelona agora em dezembro. Então vocês vejam qual é o adversário e qual a qualificação desse adversário que joga com a Chapecoense nesta quarta-feira. Minha gente, assim nós encerramos o nosso programa de hoje e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos de volta neste mesmo horário. Um abraço para vocês e até lá.